Olá, você está no Script, na TV Assembleia e no nosso endereço eletrônico tvassembleia.org. Lembrando a você, os nossos encontros das quartas-feiras às 3h30 da tarde pode ser revisto aos domingos às 10 horas da noite. Portanto, o programa que você assiste na quarta-feira às 15h30 você também pode assistir, ou se não teve a oportunidade de ver na quarta-feira, pode ver no domingo, a partir das 22 horas às 10 horas da noite. Sempre um bom tema, um bom convidado, um bom conteúdo, uma conversa que pode agregar valor aos seus conhecimentos. Essa é a nossa proposta. Lembro também dos nossos canais de diálogo. WhatsApp 999450251. Então, a sua participação está bem mais do que garantida. 999450251. Se você preferir, também pode entrar em contato conosco pelo e-mail scriptcristianesecf@gmail.com. As suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos, sugestão de tema, crítica, a sua opinião sempre é muito importante para nós e nós queremos que você esteja conosco ajudando a construir o programa. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que está em voga. Vamos falar sobre reforma trabalhista. Ela foi votada semana passada, há exatamente uma semana, não é? Dia 26 de abril, na Câmara dos Deputados, e foi aprovada com alterações ao projeto original encaminhado pelo governo federal. Essa é uma proposta do governo federal. E aí agora a expectativa em torno das discussões e da votação no Senado Federal. Para essa conversa de hoje, nós estamos recebendo o advogado Henrique Martins, que atua na área do direito do trabalho. O advogado Henrique Martins, ele é também sócio fundador da AJUSP, a Associação de Juristas, Associação Jurista e Social, do estado do Piauí, que veio aí para valer com uma gama muito boa, muito grande de profissionais da área do direito e que vem somar também conhecimento para a nossa sociedade, para o nosso estado do Piauí. Doutor Henrique, obrigada pela presença, por estar aqui conosco hoje. Vamos falar sobre esse tema? Eu acredito que existam muitas dúvidas na cabeça dos trabalhadores, sobretudo em função das discussões e também das questões que dizem respeito a perdas de direitos. Há muito se fala em relação a perdas de direitos, em outras situações, ganhos para uma sociedade moderna, atualização do que seria a convenção, ou melhor, a consolidação das leis trabalhistas, CLT. E a sua participação, sobretudo, vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre isso que está sendo proposto, que está em ampla discussão e que tramita agora no Senado Federal. Reforma trabalhista proposta pelo governo federal. Inicialmente, a gente poderia dizer que há uma atualização da CLT ou essa reforma mexe em pilares importantes ou questões basilares dessa consolidação das leis trabalhistas? Boa tarde, Cristiano. Um prazer estar aqui. Com certeza, sim, a gente pode dizer que é uma atualização. É algo que o direito, pela própria natureza que o tem, ele necessita de se ir adaptando às novas realidades sociais, certo? A CLT, ela foi publicada em 1943, ou seja, há mais de 70 anos. E algumas realidades da atual sociedade não são mais tão rígidas quanto aquelas disposições que foram editadas naquela época. Então isso vem a tentar atualizar essas novas realidades. Por óbvio, a intenção é de não mudar aqueles princípios básicos que a Constituição Federal, promulgada em 88, veio a trazer a toda a classe trabalhadora. Mas o próprio projeto, ele prevê que determinadas disposições não vão poder ser objetos de liberdade contratual entre a empresa e o empregador. Dentre elas, doutor Henrique, quais as que o senhor citaria como mais importantes? Essas que não podem ser mexidas, não podem ser mudadas? São diversas, na realidade, mas algumas importantes, como a segurança e medicina do trabalhador, licença maternidade, período mínimo de 30 dias para aviso prévio, férias anuais, FGTS, 13º salário e por aí vai. São garantias que não se discute nesse momento. Não se discutem. Mas há um tópico nessa reforma trabalhista que, pelo que se comenta, não é? Pelo que a gente tem observado no dia a dia,
traz um temor muito grande, que seria a prevalência dos acordos coletivos, que para alguns fica ou se coloca em detrimento da própria CLT. Gostaria que o senhor explicasse esse item. O que significa essa prevalência dos acordos coletivos, apesar da CLT? Primeiramente, é bom esclarecer que acordo coletivo é aquele instrumento firmado entre um determinado empregador e uma classe específica. Convenção coletiva é um instrumento entre duas classes, uma classe de empregadores e uma classe de empregados. Tá? O que é o projeto 6787/16 prevê uma autonomia da vontade entre os envolvidos, seja em acordo individual, empresa-empregado, seja em acordo coletivo ou em convenção coletiva. Ele prevê uma autonomia maior entre as partes, que por uns é visto como uma liberdade de se poder dispor livremente sobre aquelas cláusulas, desde que não atinjam, não vão de encontro com aquelas cláusulas básicas que a gente acabou de comentar. Mas por outros é vista como uma determinada afronta, no momento em que normalmente a classe trabalhista, a classe trabalhadora, ela se coloca numa posição de desvantagem, por justamente o empregador ter uma posição de maior intensidade, de maior vantagem nessa relação. Então, enquanto por uns é visto como uma liberdade contratual, por outros é visto como uma total vulnerabilidade, já que talvez, assim, esses que defendem essa tese dizem que o trabalhador não vai ter nenhuma condição de debater ou de fazer frente, ou de se opor a essa liberdade contratual. Doutor Henrique, o trabalhador ficaria ainda mais, vamos dizer assim, desfavorecido em situações como essa, em razão também do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, já que os sindicatos mantidos por essa contribuição que, de certa forma, negociam por esses trabalhadores nessas mesas de acordo coletivo? Isso é algo muito divergente. Vários trabalhadores se queixam que não têm nenhuma assistência do sindicato e que estão sofrendo aquele desconto do contra-cheque continuamente, dificilmente ou raramente tem alguma assistência do sindicato, mas por outro lado é algo que se reconhece publicamente que o sindicato do trabalhador, dos empregados, ele conhece a realidade mais profundamente do que qualquer outro órgão ou qualquer autoridade conheceria. Então, na medida em que essa contribuição sindical fica à livre faculdade do empregado em que seja descontado ou não para contribuir para aquele determinado sindicato, isso vai gerar um enfraquecimento financeiro, né, de financiamento da entidade. Estrutural também, de estrutura. Isso, sem dúvida, da entidade sindical. E isso pode ser que no futuro venha a enfraquecer essa maior defesa por parte dos sindicatos, esse maior enfrentamento, porque ele vai ter essa noção mais aprofundada, mais detalhada da realidade daquela classe específica. A reforma, ela mexe também em questões relativas a percentuais de contribuição sindical ou apenas versa sobre a não obrigatoriedade mais desse desconto? Não, é algo absoluto. A faculdade do empregado em decidir se tem aquele desconto efetuado ou não, desde que ele esteja filiado. Ou seja, se ele não estiver filiado, não há obrigatoriedade de desconto da contribuição sindical. Isso é uma prerrogativa, então, agora do empregado. Do empregado. Pode ou não contribuir a depender da sua vontade. Sim. Existem também algumas proposituras nessa reforma que dizem respeito a novas modalidades de trabalho. Uma delas é o teletrabalho, né? Eu gostaria que o senhor explicasse o que caracteriza, o que é o teletrabalho e como essa modalidade passaria a existir formalmente. É o que hoje se conhece mundialmente como home office, né? É uma realidade, o maior exemplo da realidade a qual se deve adaptar a CLT, que à época nem internet tinha, e que hoje os trabalhadores têm a condição, por conta da própria realidade da empresa, como engenheiros de software e esse tipo de trabalho, de poder prestar o serviço estando em casa, porque lá ele tem estrutura de energia, de internet
e de infraestrutura suficiente, porque basta um computador para se prestar aquele serviço. E pode ser ajustado entre eles que o trabalho vá ser monitorado por determinada forma ou por produtividade, sem que para isso, pelo aquele tempo que o trabalhador permanece na sua casa trabalhando, configure e está aquele tempo todo à disposição, justamente porque isso é muito específico em relação a um outro emprego qualquer, num comércio, varejista, por exemplo. Mas este trabalhador, mesmo trabalhando de casa, realizando a sua atividade laboral de casa, ele estaria sujeito às leis trabalhistas da mesma forma que aquele outro trabalhador que vai até o seu local de trabalho, ou a empresa, ou a sua repartição, público ou privada, enfim? Sim, não tem qualquer supressão dos direitos trabalhistas. Ele vai ter direito a férias, vai ter direito, por exemplo, ao 13º, vai ter direito ao FGTS. A diferença é que o monitoramento pessoal do empregador para esse tipo de empregado não vai ser contínuo como o trabalhador normal se faz. Inclusive tem até a previsão no projeto de lei de permuta ou de que esse trabalhador que esteja em home office, ele tenha que ir até a sede da empresa para trabalhar, dando inclusive um tempo para que ele se adapte a essa transição de home office para presencial ou de presencial para home office. Mas não há qualquer previsão de supressão desses direitos, mas há inclusive a determinação para que a empresa fiscalize de forma ostensiva que ele esteja se subordinando àquelas orientações, por exemplo, de segurança e medicina do trabalho. Descanso, não trabalhar por tantas horas intermitentemente e por aí vai. Como é que ficam as horas extras de um trabalhador home office que trabalha em casa? Na realidade, ele vai ter um maior controle por produtividade, né? Basta saber se aquele resultado ele vai ter um impacto muito incompatível com aquela carga horária a que se concebe como ideal para aquele trabalho. Dentro de um prazo pré-estabelecido para a entrega daquele Daí resultado. A liberdade contratual entre empresa e empregado. Porque, vamos supor, a situação em que determinado empregado home office, do teletrabalho, ele teria que ter uma produção de 10 tarefas por dia. E que seja, claro, muito específico, que só pode se realizar por dia 8 tarefas, em 12 horas de serviço. Então, se aquele empregado está realizando 10 tarefas, e é incrível que ele consiga fazer mais do que 8 por dia, é algo que vai ter que ser repensado em relação ao tempo que ele está despendendo em casa para isso. Doutor Henrique, uma outra modalidade é a contratação intermitente ou por jornada ou hora de serviço. Mas sobre isso eu gostaria que a gente falasse logo após o intervalo. A gente vai então para esse nosso intervalo institucional e logo volta com este assunto e outros dentro do tema maior, reforma trabalhista. Fique aí, a gente volta já. Você está no Script, na TV Assembleia e no nosso endereço eletrônico tvassembleia.org. Hoje falamos sobre reforma trabalhista, alguns dos principais pontos propostos pelo governo federal, mas que também sofreram algumas emendas no período em que esteve em tramitação na Câmara, foi aprovado e agora segue para o Senado. Nosso entrevistado é o advogado Henrique Martins, que atua na área do direito, está aqui conosco, ou do direito trabalhista, e que também é sócio fundador da AJUSP, Associação Jurídica e Social do Piauí. Antes eu quero lembrar para você dos nossos canais de diálogo. Vamos lá, WhatsApp 999-450251 e também por e-mail scriptcristianesequef@gmail.com. Lembrando a você que a sua participação hoje está muito mais do que garantida, porque o programa hoje é ao vivo.
A reprise será no domingo, às 10 horas da noite. Já chegam aqui algumas mensagens. Daqui a pouco vamos reunir um pouco mais de dúvidas do pessoal que está em casa e a gente vai repassar então essas perguntas para o doutor Henrique Martins. Nós falávamos sobre as novas modalidades propostas de trabalho. No bloco anterior encerramos falando do home office. Agora é um escritório em casa, né? Se a gente for traduzir, é um escritório em casa. Agora tem a modalidade de contratação intermitente por jornada ou hora de serviço. Que proposta é essa, doutor Henrique? É algo parecido com o trabalho temporário. Para determinada necessidade de um empregador, seja pela época daquele serviço que é necessário ou por qualquer outra circunstância, um trabalhador ele pode formalizar com a empresa esse tipo de trabalho intermitente, para que em determinado dia, época, ele seja convocado a trabalhar e daí ele tenha que ir prestar o serviço. Se ele, até um dia antes do serviço, se recusar aí, isso que a proposta propõe, né, a proposta de reforma trabalhista propõe, ele considera como recusado aquele serviço. Mas isso não se considera insubordinação ao empregador, mas tão somente ele tem a opção de contratar outro trabalhador para essa necessidade específica. E como ficam as garantias para esse trabalhador por jornada intermitente? Igualmente, ele não tem qualquer supressão, só que à medida em que ele trabalha, ele vai ter a proporcionalidade daqueles direitos. Isso quer dizer, se no intervalo de 12 meses ele só foi acionado a trabalhar, não é colocado à disposição da empresa, ele só foi acionado a trabalhar em 4 meses do ano, ele só vai ter as garantias trabalhistas tuteladas nesse intervalo em que ele trabalhou. Se nos 12 meses ele trabalhou os 12 meses, por exemplo, ele vai ter direito ao 13º integral e também às férias de forma integral. Mas se não foi os 12 meses, ele vai ter direito à proporcionalidade das férias. Os descontos para a Previdência, Imposto de Renda, FGTS, eles se mantêm também na proporcionalidade? Permanecem também na proporcionalidade, mas desde que tenha desconto de Previdência, se tem o mínimo legal, assim como os outros tipos de contribuição. Bom, há um item que fala sobre um aumento na jornada de trabalho. Sim. Mais que 8 horas dia, né? Passaria para 12 horas dia. Na prática, isso funcionaria como? A proposta da reforma trabalhista é de alterar como está a situação na atualidade, que é um regime ordinário de trabalho de até 8 horas, com no mínimo 1 hora e até 2 horas de intervalo para descanso ou almoço. E no máximo até 2 horas de trabalho, esticando a jornada de forma extraordinária até as 10 horas. Mas a reforma trabalhista quer estender isso até as 12 horas de serviço diário, com um intervalo para descanso de no mínimo 30 minutos, ao invés de no mínimo 1 hora, como é atualmente. Mas aí aumenta o número de horas trabalhadas e diminui o período de descanso, refeição, alimentação, enfim. Justamente isso, mas o intervalo para a jornada seguinte, do outro dia, teria que ser de 36 horas e não de no mínimo 11 horas como é hoje. Então seria como normalmente fazem alguns agentes de segurança? De revezamento, de 12 por 36. Trabalhou 12 horas, somente depois de 36 horas é que posso retornar ao serviço. Bom, e há também a possibilidade de transformar essas horas a mais em horas extras, das 8 horas diárias. O que seria a mais? Seria de hora extra ou seria mesmo um novo regime, uma nova jornada? É não necessariamente um novo regime, porque a reforma também cria a situação do banco de horas ou da compensação de horas. O que isso significa? O trabalhador que trabalhar mais, ele pode ter as horas compensadas em até 6 meses. Ou seja, se um trabalhador durante 6 meses ele trabalhou 100 horas a mais durante determinado tempo, dentro desses 6 meses ele pode ter essas 100 horas compensadas a menor em jornadas seguintes. Se isso não for compensado, aí sim tem que ser remunerado através de horas extras. E quem vai fiscalizar isso? A reforma trabalhista, ela propõe que isso tenha liberdade de ajuste entre a empresa e o empregador, para
poder controlar a forma do registro da frequência, que é o vulgar registro de ponto, né? Nós falamos agora há pouco sobre justamente essa condição do diálogo empregado-empregador. No que diz respeito a essas horas e a fiscalização dessas horas, até comentávamos que, de certa forma, o empregador ele exerce uma vantagem sobre o empregado Sim. em razão da sua própria condição de empregador. Não é? Não haveria brechas que pudessem, em casos específicos, não generalizando, haver abuso por parte do empregador? Essas propostas, elas não deixam brechas nesse sentido? Brecha sempre vai ter. É algo que o direito não consegue prever e nem completar todas essas situações existentes. Inclusive, retomando o assunto do home office, o home office ele não está sujeito ao controle de jornada, tal como os motoristas ou os gerentes comerciais, justamente porque eles estão em condições em que é inviável o controle das horas trabalhadas. Mas agora, se tem brechas para isso acontecer, é algo que ainda é um pouco incerto, justamente porque os meios de controle da jornada de trabalho, eles estão em uma certa variabilidade, desde que vão ao sistema mecânico, de bater ponto, até o registro de frequência manual, e até outros meios básicos, por exemplo, de quem está trabalhando numa rede de atendimento, de telemarketing, logado no sistema, enquanto está prestando aquele serviço. O senhor falou há pouco sobre, em relação à jornada, tocou no assunto da hora do descanso, da alimentação, Sim. Enfim. E aí tem também o tempo de deslocamento para o trabalho. Esse tempo de deslocamento conta nessa nova jornada ou não? Não conta mais. A reforma propõe, a trabalhista propõe a alteração disso, que independentemente do serviço de transporte ser prestado pelo empregador ou pelo próprio empregado, própria iniciativa, qualquer meio de transporte, ele não mais conta como jornada de trabalho. Da mesma forma, o intervalo para repouso, alimentação não conta? Não, também não conta. Só o que há uma dúvida entre os juristas é em relação a que, se nesse deslocamento houver um acidente de trabalho, isso configuraria o acidente de trabalho, embora não conte como tempo de serviço aos olhos da reforma trabalhista. Então, vamos só, em outras palavras, isso significa o quê? Ele está em deslocamento ao trabalho. Aí ocorre um acidente. Sim. O que os juristas estão discutindo é se isso pode ou não ser considerado acidente de trabalho. Isso. Justamente porque o acidente de trabalho... Não é uma questão fechada ainda sobre isso. Não é uma questão fechada. Justamente porque o acidente de trabalho, ele é algo que tem outras repercussões que o acidente normal. Se o trabalhador se acidenta em casa, não estando trabalhando, ele vai poder gozar, se tiver tudo regular, de todas as benesses previdenciárias existentes. E quando retornar ao serviço, ele não tem garantia alguma que é estendido ao acidente de trabalho, porque no acidente de trabalho, havendo o sinistro, havendo o acidente, ao retornar ao serviço, cessado a doença causadora do acidente de trabalho, ele tem o direito de estabilidade provisória por 12 meses para não poder ser demitido sem justa causa. Por falar em acidente de trabalho, há muitas causas na justiça trabalhista em razão Sim. de situações como essa. E por falar em justiça trabalhista, uma das propostas da reforma é que os honorários periciais, os custos processuais passem a ser do trabalhador que entra com uma ação trabalhista, não é isso? Na realidade, não é que isso vai passar em cargo do trabalhador. Na realidade, vai ser passar em cargo da parte perdedora. Porque o que acontece... Então é para o caso de ele perder a ação, Sim. ele terá que honrar com esses custos. Sim, justamente porque a empresa, ganhando ou perdendo, hoje em dia, ela custeia esse tipo de honorários. Mas qual é a lógica dessa proposta de mudança nesse sentido? Se ele perder, ele arca com os custos? É a lógica de deixar mais equivalente a relação processual. Porque à medida em que eu onero o empregador com um deslocamento para ir até uma audiência trabalhista onde o empregado propôs a ação. Eu onero a empresa com honorários advocatícios. O empregado muitas vezes se ausenta e pode entrar mais 2 vezes sem qualquer
onerosidade, sem qualquer penalidade por conta disso, tentar equilibrar um pouco mais essa relação processual trabalhista. Bom, eu queria que nós falássemos ainda sobre trabalho insalubre para as grávidas, né, mulheres gestantes, sobre as questões relativas à FGTS, férias, enfim. Só que nosso tempo desse bloco acabou e a gente volta conversando no próximo bloco sobre isso, ok, doutor Henrique? Certo. E você não sai daí, o script volta já. Voltamos e você está no script na TV Assembleia, no nosso endereço eletrônico tvassembleia.org. Hoje falamos sobre os principais itens discutidos na reforma trabalhista proposta pelo governo federal, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados semana passada e agora está em tramitação no Senado Federal. Nosso convidado é o advogado Henrique Martins. Ele atua na área do direito do trabalho e é sócio fundador da AJUSP, Associação Jurídica e Social do Piauí. Lembrando a você que o programa hoje é ao vivo, nós estaremos reapresentando o programa no domingo às 10 horas da noite, mas você tem a chance de nesta quarta-feira, hoje ao vivo aqui ainda, enviar a sua pergunta. Já já eu vou repassar as perguntas que já chegaram aqui para o nosso convidado de hoje. 99945-0251, nosso WhatsApp, e-mail scriptcristianesequef@gmail.com. Doutor Henrique, deixamos aí alguns itens no ar antes de finalizarmos o bloco anterior. Um deles, as grávidas, as mulheres em processo de gestação, elas têm a garantia de não continuarem trabalhando em lugares insalubres quando estão, né, nesse processo de gestação. Mudança, remanejamento, enfim. E a nova proposta sugere que isso seja feito apenas mediante um atestado médico, ou seja, as mulheres continuariam trabalhando apesar das condições de insalubridade. Eu queria que o senhor explicasse esse ponto para a gente e até que ponto a necessidade ou não desse atestado vai ser bem compreendida e aceita até pelos empregadores, né? Primeiramente, antes dessa questão, é aquela própria liberdade que a gente havia comentado a respeito de autonomia da vontade entre as cláusulas de acordo coletivo ou convenção coletiva. Ele dá a liberdade para que as partes, empregador e empregado, ajustem o enquadramento do grau de insalubridade. Não é decidir se aquilo é insalubre ou não, é decidir se o enquadramento de leve, médio ou máximo, ele pode estar à liberdade de livre disposição entre empregador e empregado. Podendo dispor sobre o enquadramento do grau de insalubridade, em relação às gestantes, a reforma propõe que nas condições insalubres em grau máximo, as gestantes têm que ficar definitivamente afastadas. Já em grau leve, mínimo ou médio, isso dependeria de um atestado médico de um profissional de confiança da gestante, da empregada, e não de qualquer médico ou do médico da empresa. Mas esse atestado, por si só, ele seria mesmo suficiente ou a empresa, o empregador, tem a prerrogativa de discutir esse atestado, de contrapor um atestado que diga que não é tão insalubre assim, que o grau permite que a mulher, mesmo gestante, continue a atuar nas suas funções? Isso não pode gerar demandas nesse sentido, administrativas ou até judiciais nesse sentido? Sem dúvida. O Ministério do Trabalho, através das suas instruções normativas, ele estabelece quais são as condições em que incidiria a insalubridade em seus graus mínimo, médio e máximo. E a partir do momento em que a empresa, por óbvio, poderia contestar
se aquele atestado foi dado de forma regular ou de forma coerente com as circunstâncias em que trabalha a gestante, ele pode procurar as vias administrativas, o Ministério do Trabalho, e inclusive as vias judiciais. Até porque, se a empresa entender que aquele atestado ele não condiz com a condição, ele não condiz com as circunstâncias que trabalha a gestante, que, por exemplo, ela poderia sim muito bem ir trabalhar naquela condição, e ele notificá-la para retornar ao serviço, porque não seria, em tese, condição insalubre, e ela não retornar, seria abandono de serviço. E para isso poderia demitir por justa causa. Aliás, os poderes de fiscalização e as atribuições do Ministério Público do Trabalho e do próprio Ministério do Trabalho estão intocados, né? Permanecem os mesmos, as mesmas condições de fiscalização e atuação. Sim, sim, intocáveis. Na realidade, a reforma trabalhista, ela modifica, revogando, enxertando ou alterando dispositivos da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, e da Lei 6017, que trata dos empregados terceirizados. Fora isso, ela não altera nada. Com tantas modalidades novas de emprego, de trabalho, enfim, como é que ficam questões relativas a FGTS, né, férias, se bem que férias e 13º, você falou que não se toca nisso, sim. Né? Mas, por exemplo, FGTS e, sobretudo, na hora de uma rescisão contratual, na hora de uma rescisão de trabalho. Sim, sim. É interessante fazer uma distinção muito pontual. Que a liberdade que se deu para os instrumentos coletivos e, enfim, acordos e convenções coletivas que não pudesse dispor sobre o direito a 13º, o direito a FGTS, o direito a férias. A reforma trabalhista, ela não toca no direito a esses pontos. Ela toca em poderes de poder convencionar a respeito desses direitos. O 13º, nem tanto. Mas em relação a férias, o que hoje há a excepcionalidade de dividir as férias em até 2 vezes, ele cria a possibilidade normal, regra totalmente possível e não excepcional, de dividir em até 3 vezes, desde que haja um período mínimo de 2 semanas de trabalho e desde que um dos outros 2 períodos tenha um mínimo de 5. Seria, por exemplo, 14 dias de trabalho, 5 em um dia e do outro mais 10. Com relação ao FGTS, cabem alguns acordos também pela nova proposta de pagamento de multa ou parcialmente, não é? O pagamento parcial da multa. Quais seriam os casos? Sim, isso veio a calhar na reforma trabalhista justamente porque existem situações inflexíveis quanto ao fim do contrato de trabalho. Ou é demissão por justa causa, ou demissão sem justa causa, ou rescisão direta, ou morte de uma das partes. Enfim, não havia possibilidade de estabelecer-se acordo entre o empregado e o empregador. E a reforma trabalhista propõe que a possibilidade de haver acordo entre as partes, em que, se for feito acordo para o fim do contrato de trabalho, o aviso prévio seria pago pela metade ao empregado. 15 dias. 15 dias, não necessariamente 15 dias, porque o aviso prévio é de no mínimo 30, mas para cada ano de trabalho, o trabalhador tem direito a mais 3 dias de aviso prévio. Então, se o aviso prévio dele fosse de 40 dias, de 60 dias, seria a metade. Mas, por óbvio, no mínimo 15 dias, se fosse no caso de acordo. Em relação ao FGTS, seria também a metade da multa sobre o saldo depositado. 20%. Que em vez de 40% seria de 20%, mas que nesse caso seria permitido ao trabalhador movimentar tão somente 80% do saldo depositado. Resgatar 80%? Isso, não seria possível movimentar 100%. Os 100%. E além disso, ele não teria direito a se habilitar no programa de seguro-desemprego. Bom, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, Clara, do Ilhotas. O que o doutor Henrique entende por flexibilização das relações trabalhistas? O presidente apresenta a reforma quando se sabe que há um perigo em deixar frouxas as regras dessa relação. Qual a sua opinião pessoal, profissional sobre isso? Bom, Clara, na realidade o presidente, o chefe do Poder Executivo, enviou à Câmara dos Deputados esse projeto de lei, que inicialmente tinha 6 páginas, 6 laudas de projeto, e houveram 1.340
emendas ao projeto durante a tramitação na Câmara dos Deputados. E isso veio de um projeto inicial de 6 laudas, passou para 55 laudas para a redação final enviada ao Senado. Mas tocando no ponto de flexibilização, isso porque o que tem hoje na redação final não é algo só que foi enviado pelo chefe do Poder Executivo, mas sim foi algo de muita alteração e emendas por parte da Câmara dos Deputados, que na realidade a flexibilização estaria justamente em poder dar liberdade de adaptar aquelas disposições contratuais para cada situação específica. No home office seria de um jeito, no comércio seria de outro, comércio varejista seria de outro, na construção civil poderia ser de outro, justamente porque cada área dessa pode ter uma necessidade de maior flexibilização de acordo com a sua peculiaridade. Bom, a outra telespectadora não se identificou, nem disse de onde, mas o final do telefone, do número do WhatsApp é 7870. Vamos aqui à sua pergunta. Podemos dizer então que o conjunto das medidas propostas na reforma, ela coloca entre aspas, tem por base o enfraquecimento de toda uma classe que ela chama de dominados em detrimento de outra dominadora, ou seja, trabalhadores e empregadores? Na verdade, o que se entende é que quanto mais regulação específica se tem em determinada área jurídica, e por isso mais rígida seria, menor a possibilidade de um crescimento, porque se tem que se regular quantos dias um pai tem que acompanhar um filho por conta da licença paternidade, e isso não fosse algo de benevolência do empregador, é algo que nos faz refletir da tamanha rigidez que existe no nosso ordenamento jurídico. E colocar na dualidade de classe dominada e dominadores, não vejo como a melhor posição, tendo em vista que necessariamente qualquer país sobrevive, isso nós estamos falando do capitalismo, da iniciativa privada, certo? E o poder estatal estaria ali para regular as condições mínimas entre essas relações privadas com os empregados. De outra banda, os empregados também, isso não significa dizer que seria a classe totalmente vulnerável, porque existem condições mínimas que até a própria classe empregadora reconhece, como o direito à licença maternidade, como o direito a férias, desde que ela consiga regular de acordo com interesses num mínimo razoável, a conseguir flexibilizar, como eu havia falado, de acordo com cada necessidade específica. Bom, a Leila do Centro, ela diz que até agora só ouviu mudanças para os trabalhadores e para os empregadores. Não haverá tal atualização? Acho que ela se refere à atualização da reforma trabalhista. Da reforma trabalhista. Na realidade tem sim. A primeira delas, inclusive está nos primeiros tópicos do projeto de lei, seria a multa por ausência de registro. E há muita demanda trabalhista que trata da ausência de reconhecimento do vínculo, da não formalização. Do vínculo empregatício. Do vínculo empregatício, da não formalização via carteira de trabalho daquele vínculo. E para isso, a multa que hoje de um salário mínimo vai passar a ser de R$3.000 por cada infração nesse sentido. Isso em empresa de grande porte. Empresa de pequeno porte, a multa diminuiria de R$3.000 para R$800. Isso para a anotação da carteira, porque em relação à formalização do vínculo, mas em relação a qualquer outra falta de anotação, como aumento de salário, registro de férias, a multa seria de R$600. Isso pesa muito no... A Clara do Ilhotas volta a perguntar, aliás, ela pede para que o senhor se posicione. É contra ou a favor da reforma trabalhista? A reforma trabalhista, ela é necessária. A exemplo do Código Tributário Nacional, que tem 50 anos, a CLT tem 74 anos. Ela foi promulgada, editada em 1943. Então é algo que ficou obsoleto. A realidade, a época vivida por Getúlio Vargas não é a mesma realidade atual. Só que essa reforma, ela tem que ser feita de maneira mais dialogada e não urgentemente
como foi colocado o projeto em tramitação na Câmara dos Deputados. Até porque todos os setores da sociedade devem ser ouvidos. Empregados, empregadores, terceiros interessados, fiscais, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e, inclusive, também o poder público, porque ele sofre interferências diretas da relação empregado-empresa. Então, concluindo, eu entendo que a reforma é necessária, desde que seja feita de uma forma mais branda, menos agressiva, com mais diálogo, com mais demora, porque é algo que vai refletir em centenas de milhares de famílias brasileiras. Doutor Henrique Martins, muito obrigada pela participação conosco, por nos ajudar a compreender mais quais são as propostas que estão aí em discussão, e vamos esperar agora essa nova etapa, que é no Senado Federal, de como será a discussão e a votação dessa proposta que é do governo federal. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença conosco, e obrigada também ao seu sócio fundador da AJUSP, Associação Jurídica e Social do Piauí, pela parceria conosco na TV Assembleia, sempre com profissionais muito gabaritados e competentes para nos ajudar a entender um pouco mais dos assuntos que nos dizem respeito. Muito obrigada. De nada, eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço, espero ter contribuído em nome, como membro fundador da AJUSP, para esse debate, espero engrandecer e estamos abertos a qualquer questionamento e contribuições que se mostrarem necessárias. Muito obrigada mais uma vez, nós aqui agradecemos. Só um minuto, por favor. Eu vou então encerrar o script de hoje. Você sabe que nós reprisamos o programa da quarta-feira no domingo às 10 horas da noite. Até o nosso próximo encontro, na quarta-feira, às 3h30 da tarde. Você querendo encaminhar a sua sugestão, crítica, questionamento, enfim, participar conosco, você já sabe, scriptcristianesequef@gmail.com, custa nada lembrar, e o WhatsApp 999450251. Até a próxima.